Olá, eu sou a Eked Maraíza e este é o seu Pod Abratu News. Aqui você encontra muita informação, prestação de serviço e muito bate-papo com autoridades de nossa comunidade. E antes de começar nosso bate-papo de hoje, quero pedir para que você clique aí no like do vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, comente e compartilhe este vídeo para que ele chegue a mais pessoas de nossa comunidade. Dito isso, vamos para os assuntos de hoje. Há alguns dias, casos de intolerância religiosa voltaram a tomar conta do noticiário nacional. Um dos casos aconteceu aqui no estado de São Paulo, onde policiais entraram em uma escola municipal após denúncias de que uma professora estaria impondo religião às crianças. O motivo? Uma aluna de apenas 4 anos desenhou a orixá Yansan durante uma atividade relacionada à cultura afro-brasileira. Esse episódio reacendeu um importante debate sobre a diferença entre educação, cultura, liberdade religiosa e preconceito. Afinal, ensinar a história e a cultura afro-brasileira, como determina a legislação brasileira, é realmente uma imposição religiosa? Ou estamos diante de mais um caso de intolerância e desinformação? Infelizmente, esse não foi um caso isolado. Nos últimos dias, outro episódio voltou a gerar indignação entre sacerdotes e praticantes das religiões de matriz africana. Desta vez, durante um culto de tambor de mina, policiais entraram no terreiro e interromperam a cerimônia religiosa. Segundo o relato, o sacerdote pediu apenas que fosse concedido o tempo necessário para concluir os trabalhos espirituais. Um dos policiais demonstrou compreensão e concordou em aguardar. No entanto, seu superior determinou que o culto fosse encerrado imediatamente, afirmando que iria interromper a cerimônia para mostrar, segundo suas próprias palavras, quem manda. Além da interrupção da celebração religiosa, os atabaques, instrumentos sagrados e indispensáveis para o culto, foram apreendidos e levados para uma delegacia. O episódio levanta uma série de questionamentos sobre o respeito à liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal, sobre os limites da atuação do poder público e, principalmente, sobre o tratamento dispensado às religiões de matriz africana. Diante desses dois acontecimentos, a pergunta que fica é: estamos diante de procedimentos legais ou de manifestações de intolerância religiosa? E para tentar responder essas perguntas, eu quero ouvir uma autoridade no assunto e na comunidade, Pai Paulo de Oxóssi. Pai Paulo tem 42 anos de iniciado e 32 anos de casa aberta, além de ser presidente nacional do Instituto Abratu. Antes de mais nada, na pessoa da Eked Maraíza, quero tomar a benção de meus mais velhos, meus mais novos e meus iguais. Antes de qualquer análise jurídica ou institucional, eu gostaria de manifestar minha solidariedade às pessoas que passaram por essas situações. Quero deixar um abraço fraterno à professora, à sua família, aos alunos e a toda a comunidade escolar envolvida nesse episódio. Também manifesto minha solidariedade ao sacerdote, aos filhos e filhas de santo e a toda a comunidade do terreiro de tambor de mina que teve seu culto interrompido. Nós sabemos que, para quem vive a religiosidade de matriz africana, o terreiro não é apenas um espaço físico, é um lugar sagrado de acolhimento, de transmissão de conhecimento, de cuidado espiritual e de preservação da nossa ancestralidade. Da mesma forma, uma sala de aula deve ser um espaço de conhecimento, de respeito à diversidade e de construção da cidadania. Quando vemos episódios como esses, não sofrem apenas as pessoas diretamente envolvidas. Sofre toda a sociedade brasileira, porque a intolerância religiosa fere um dos princípios mais importantes da nossa democracia, o respeito às diferenças. Em nome do Instituto Abratu, deixo registrada a nossa solidariedade e reafirmo o nosso compromisso de continuar defendendo o direito de cada brasileiro exercer sua fé com dignidade, liberdade e respeito. É impossível contar a história do Brasil sem contar a história da África e dos povos indígenas. Eles estão presentes na nossa língua, em nossa culinária, nossa música, na forma de celebrar, de rezar, de viver e até de falar. Negar isso é negar a própria formação do povo brasileiro. Quando falamos em crítica institucional, precisamos deixar algo muito claro. O Instituto Abratu respeita as instituições públicas, respeita as forças de segurança e reconhece a importância do trabalho do Estado. Mas respeitar uma instituição não significa silenciar diante de condutas equivocadas. O agente público, seja ele policial, educador, gestor ou autoridade, não pode agir baseado em preconceito, desconhecimento ou abuso de poder. Ele representa o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro é laico. Isso significa que nenhuma religião pode ser tratada como superior e nenhuma tradição religiosa pode ser criminalizada por sua origem africana. Quando uma escola trabalha a cultura afro-brasileira, ela não está impondo religião. Ela está cumprindo um papel educativo e histórico. Como já disse, negar a existência e a influência de África e do povo indígena é negar a própria formação do povo brasileiro. Da mesma forma, quando um terreiro está em culto, aquele espaço deve ser tratado com respeito. O atabaque não é apenas um instrumento musical. Dentro da nossa tradição, ele tem função sagrada, litúrgica e espiritual. Levar atabaques para uma delegacia como se fossem objetos comuns é desrespeitar profundamente uma comunidade religiosa. O que nos preocupa e nos causa indignação é perceber que muitas vezes a intolerância religiosa aparece disfarçada de procedimento, de denúncia, de fiscalização ou de ordem pública. Mas quando a abordagem só pesa sobre religiões de matriz africana, precisamos perguntar: isso é realmente procedimento
ou é preconceito institucional? Nós não queremos privilégio, queremos igualdade. Queremos que nossos terreiros, nossos sacerdotes, nossas crianças e nossa ancestralidade sejam tratados com o mesmo respeito que qualquer outra religião recebe neste país. O papel do poder público deve ser proteger direitos, não constranger comunidades religiosas. Deve garantir liberdade, não produzir medo. Deve combater a intolerância, não reforçá-la. É muito importante que as pessoas compreendam que a liberdade religiosa não é um favor concedido pelo Estado. Ela é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição assegura a todos os brasileiros a liberdade de consciência, de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, garantindo também a proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias. Isso significa que um terreiro de candomblé, de umbanda, de tambor de mina ou de qualquer outra tradição religiosa possui exatamente a mesma proteção constitucional que uma igreja, um templo, uma sinagoga ou uma mesquita. Outro ponto que precisa ser esclarecido diz respeito à educação. Desde 2003, a Lei nº 10.039 tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras. Portanto, falar sobre os orixás dentro de um contexto histórico, cultural e pedagógico não significa ensinar religião nem fazer proselitismo religioso. Significa cumprir uma determinação legal e valorizar uma parte essencial da formação do povo brasileiro. E mais uma vez eu reforço: é impossível compreender a identidade do Brasil sem reconhecer a contribuição dos povos africanos e indígenas. Nossa culinária, nossa música, nossa dança, nossa linguagem, nossas manifestações culturais e até muitos dos nossos costumes nasceram desse encontro entre diferentes povos que construíram este país. Quando uma criança aprende sobre essa história, ela não está sendo doutrinada. Ela está aprendendo sobre o Brasil. Da mesma forma, quando um terreiro realiza um culto dentro da legalidade, ele está exercendo um direito constitucional. Por isso, é fundamental que agentes públicos, educadores e toda a sociedade conheçam a legislação. O conhecimento combate o preconceito, o diálogo combate a intolerância e o respeito fortalece a democracia. É exatamente isso que defendemos no Instituto Abratu. Uma sociedade onde todas as religiões sejam respeitadas, onde a lei seja aplicada com igualdade e onde ninguém seja discriminado por professar sua fé. Eu gostaria de encerrar deixando uma mensagem de esperança. Apesar dos desafios que ainda enfrentamos, eu acredito em um Brasil mais justo, mais respeitoso e mais consciente da sua própria história. Nós não podemos permitir que o preconceito seja mais forte do que o conhecimento. Não podemos responder ao ódio com mais ódio. A nossa viscera é a informação, o diálogo, a educação e a união. As religiões de matriz africana fazem parte da construção deste país. Elas ajudaram a preservar valores, fortalecer comunidades, acolher pessoas e manter viva uma herança cultural que pertence a todos os brasileiros. O Brasil é fruto da contribuição dos povos indígenas, dos povos africanos, dos povos europeus e de tantos outros que ajudaram a construir esta nação. Quando respeitamos a diversidade, fortalecemos a nossa identidade como povo. Por isso, faço um convite não apenas aos religiosos de matriz africana, mas a toda a sociedade brasileira. Conheçam antes de julgar, dialoguem antes de condenar, respeitem antes de discriminar. Ninguém precisa acreditar na religião do outro para respeitar o direito que ele tem de professar sua fé. Esse é o verdadeiro espírito da democracia, esse é o verdadeiro significado da liberdade religiosa. Em nome do Instituto Abratu, reafirmo o nosso compromisso de continuar trabalhando pela defesa dos direitos, pela valorização da nossa ancestralidade e pelo fortalecimento da convivência pacífica entre todas as religiões. Que possamos construir um país onde nenhuma criança tenha vergonha de aprender sobre a história do seu povo, onde nenhum sacerdote tenha medo de celebrar sua fé e onde nenhuma família seja vítima da intolerância. Que o respeito seja sempre maior que o preconceito. Muito obrigado. Que os orixás, os incis, os voduns e todas as forças sagradas nos concedam sabedoria para seguir promovendo a paz, a justiça e o respeito entre todos. Axé. Axé, Pai Paulo. Uma verdadeira aula sobre intolerância religiosa, a benção. O Instituto Abratu, fazendo uso de suas atribuições, entrará com uma representação no Ministério Público, para que o Estado, que segundo sua Constituição é laico, manifeste-se sobre essas ações. Terminou mais uma edição do seu Pod Abratu News. Se você ficou até aqui, deixe seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, isso irá nos ajudar e muito neste trabalho. E antes de terminar, preciso lembrar você que nossa convenção está chegando. Junto com a convenção, terá a segunda edição do Troféu Autoridade do Axé. Não se esqueça, cada casa participante indica uma pessoa para ganhar o prêmio. Pode ser um Iaô, um Ebome, um pai, uma mãe, enfim. Dia 15 de agosto, às 14 horas, na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. Um grande abraço, que Deus e Orixá abençoem vocês e até o próximo vídeo.